Agatha de Oxóssi. Juliana. Eu me chamo Márcio de Jagu. Eu sou o Ebome Renato de Xangô. Eu sou Fabiana de Oxum. Eu me chamo Anderson. Eu sou o André de Oxalá. Eu me chamo Ana Paula Brito, mais conhecida como Maiké de Ana Paula. Eu sou Adriana de Oiá. O atabaque também se veste, então o atabaque fica mais bonito que todo mundo. É tipo um ser humano que bate na cabeça pra fazer som. Este documentário é uma visão de como o nosso passado e futuro coexistem. Candomblé é tradição, mas é modernidade também. Cantamos a língua dos nossos antepassados, dançamos as mesmas danças, nascemos, vivemos e morremos, mas também renascemos. Tudo faz parte de um ciclo em um mundo que gira. Fora do terreiro, profissionalmente, quais foram suas maiores realizações pessoais e profissionais? Eu sou assistente administrativo, trabalho numa madeireira. Chegar até esse lugar profissional para mim foi uma experiência muito importante, no qual eu levei muito aprendizado que eu tive dentro do candomblé, que é a disciplina, a persistência. Eu comecei nessa empresa como auxiliar de estoque, né, contando parafusos. E hoje eu trabalho já na equipe administrativa e ter essa conquista é a certeza de que a gente pode ir aonde a gente almeja, aonde a gente luta, aonde a gente busca. O que você faz fora do terreiro, profissionalmente? Quais foram suas maiores realizações pessoais e profissionais? Faço muita coisa. Dou aula em 2 universidades, dou aula na UERJ, lá sou professor de Filosofia e Cultura Iorubá, junto ao Centro de Ciências Sociais, Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões. Na Universidade Federal Fluminense, na UF, eu sou professor de Idioma e Cultura Iorubá, no Programa de Línguas Estrangeiras Modernas. Também sou coordenador executivo da Liberdade Religiosa, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Babalorixá, escritor, pesquisador, enfim, tem trabalho. Olha, eu sou professor universitário e sou jornalista. E a minha maior conquista está em sala de aula. Minha maior realização foi ser mãe profissional. Eu estou em busca até hoje, sempre em busca de novos conhecimentos na área de saúde, na área de beleza. Hoje, até atualmente, eu estou sendo ASB, auxiliar de saúde bucal. Nossa, fora do terreno, profissionalmente eu sou administradora, especialista em políticas públicas, mestrando em contabilidade, atuo em consultorias e na gestão, em apoio à gestão a municípios. Fora do terreiro, uma das minhas maiores conquistas, sem dúvida nenhuma, foi o meu mestrado em gestão de cidades metropolitanas. Eu sou professor de História, sou mestre e doutorando em Educação. E no âmbito profissional, eu acho que, na verdade, é difícil apontar uma realização maior, né? Mas, com certeza, ajudar na formação de muitos e muitos jovens ao longo desses quase 15 anos que eu tenho de magistério, poder ajudá-los e ajudá-las a ingressar na universidade pública e, principalmente, poder contar aquela história que o livro não nos contou, né? Poder trazer outras narrativas, tensionando aí essas histórias, né? Essa história oficial, essas narrativas hegemônicas que nos colocam como, enfim, à margem da história, né? Então, certamente poder construir aí uma educação antirracista é um dos meus maiores objetivos. Eu faço pedagogia na UERJ, hoje em dia eu só faço isso, né?
que para mim já é muito importante, porque eu consigo militar dentro da universidade. Então eu tenho vários grupos de pesquisa que eu falo sobre candomblé dentro da universidade de uma forma pedagógica. O candomblé faz parte do meu mundo lá fora, né? E me ajuda imensamente na busca do equilíbrio, a busca do equilíbrio da cabeça, a filosofia para que a gente mantenha o bom caráter, os bons costumes e a preservação da natureza, enfim. Então eu não consigo exatamente dissociar o candomblé da minha vida pessoal. Sem dúvida. Candomblé, enquanto religião, é sempre uma fonte de inspiração. Aqui, ou a partir daqui, a gente vai estabelecendo as nossas metas de ética, de espiritualidade, e essas são sempre inspirações importantes na nossa trajetória. A nossa espiritualidade não se restringe ao ambiente do terreiro. Exatamente essa é a busca. Transpassar os muros carregando aquelas que são as nossas referências. É uma filosofia que eu carrego comigo fora do terreiro também. Então é a forma como eu enxergo o mundo, ela é baseada no que eu aprendo dentro do candomblé. Com certeza, a nossa religião ela está pautada em pilares que o Ocidente é totalmente oposto, né? Em muitas situações. Então, aqui no terreiro, no nosso contexto sócio-religioso, a gente aprende a respeitar os mais velhos, a gente exercita muito a paciência, né? Saber a hora de nos colocarmos, com quem que a gente deve ter certos tipos de comportamento, como nos reportarmos aos mais velhos, aos mais novos. Para a nossa cultura, por exemplo, é inadmissível a gente pensar na ideia tanto de orfanatos quanto de asilos, porque os idosos são as nossas bibliotecas vivas, né? E as crianças são filhas de toda a comunidade. Então, o candomblé me ensina diuturnamente. Muito. Na verdade, a ancestralidade, ela traz esse poder, né? Então eu consigo, na verdade, difundir toda a nossa cultura, tudo que a gente aprende dentro do terreiro, dentro da universidade, socialmente, né? Até a questão da educação antirracista, que é uma das coisas que eu trabalho. Sim, sempre me ajudou, em todos os sentidos. A minha religião é o equilíbrio para a minha vida, para o meu entorno, para a minha família. É o meu chão. Um terreiro de candomblé em 2023, com sua comunidade de crianças, adultos e idosos, todos integrados em sua diversidade, contribuindo através de sua experiência para manter uma tradição que evolui. Que sugestões você daria para um candomblé mais contemporâneo? O candomblé é uma religião muito contemporânea. Curioso porque, apesar de ser uma religião tradicional, de uma matriz milenar no continente africano, a gente aqui no Brasil tem uma religião que se adapta com muita facilidade aos tempos modernos. O candomblé, assim como qualquer religião, se adapta. E a nossa religião talvez seja uma das que mais fez transformações contemporâneas ao longo do tempo. Nós fomos a primeira religião, por exemplo, a admitirmos, reconhecermos e valorizarmos sacerdotes e sacerdotisas homossexuais. Nós fomos a primeira religião a acolher indistintamente estrangeiros, imigrantes, independentemente da nação, da condição intelectual e financeira. Nós fomos a primeira religião a resistir de uma forma bastante significativa a todas as perseguições que foram feitas
pelo preconceito e até em determinado tempo pelo próprio Estado. Então o candomblé é uma religião que se adapta com muita facilidade, dando bons exemplos de que tradição e modernidade podem se encontrar. Olha, é um debate importante que a gente precisa ter, né? Essa relação entre tradição e modernidade é uma coisa que abre muitos debates, mas eu acho que na sociedade atual que a gente vive é muito importante que o candomblé, sem perder as suas tradições, ele consiga se atualizar em relação a determinados debates. Por exemplo, uma coisa que é muito em voga, né, em muitas casas é a questão da transexualidade. Como lidarmos com essas pessoas que são tão violentadas fora dos nossos terreiros, fora dos nossos espaços. É claro que esse debate não era feito há décadas atrás, há séculos atrás, mas hoje, atualmente, em 2023, as próximas gerações aí de candomblecistas, a gente tem que trabalhar muito para que o candomblé seja também uma bandeira de luta, para que não seja só, a gente não pode se fechar para dentro das nossas comunidades, do portão dos terreiros para dentro. A gente precisa se empenhar em lutas para construir um mundo melhor. Então, o terreiro não pode ser um espaço de violência, o terreiro não pode apoiar o fascismo, o terreiro não pode fingir que não existe LGBTfobia, né, racismo e por aí vai. Sugestões, eu diria que continuasse a persistência, continuasse a luta. Ser candomblecista não é fácil. Tem uma máxima, né, que dizem que orixá é sacrifício, e realmente é, porque hoje, no mundo contemporâneo, a gente precisa conciliar a vida pessoal, profissional com a vida religiosa, e o candomblé é uma religião presencial, né? A gente precisa estar presente e não é fácil a gente conseguir administrar e conciliar todas essas coisas, mas eu diria que a persistência e resistência deve permanecer. Mais contemporâneo, é complicado. O contemporâneo, eu acho que a gente tem que se atualizar com o que está acontecendo no mundo hoje em dia, sem perder a essência ancestral. O candomblé é mais contemporâneo. Eu acho que a gente discutia algumas questões dentro dos espaços de terreiro, tais como violência contra a mulher. Não que ele não seja discutido, mas talvez a gente precise intensificar um pouco mais quando a gente sauda as nossas deusas, como que os nossos homens estão tratando as suas mulheres em casa. Isso tem tudo muito, acho que tem muita interligação nisso. E para além disso, o desenvolvimento empreendedor dos membros do candomblé, eu acho que é uma outra discussão que a gente precisa ter, de valorização e de fomento através da nossa cultura. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa ainda muito dialogar, enquanto sociedade, sobre esse candomblé, né? Na verdade, a gente precisa desmistificar e trazer acabar com essa intolerância, e a gente precisa tirar o racismo religioso. Então, acredito que esse candomblé, hoje em dia, a gente discutindo mais socialmente, que ele venha mudar toda uma sociedade. Olha, manter a tradição, as nossas raízes, e de alguma forma dialogar com o mundo que existe aí e que está sempre se atualizando. Se tivesse a oportunidade, o que você diria ao Brasil todo sendo candomblecista em 2023? Em 2023, como candomblecista, eu diria para o mundo que a gente precisa muito olhar o outro, mas primeiro a gente precisa olhar a nós. Se a gente não se entender, se a gente não se compreender, se a gente não se ver, a gente não consegue ver, nem compreender e nem tampouco entender o outro. Eu diria que estamos aqui, ainda resistimos, somos resistências, e que a humanidade deveria olhar
mas como igual, como nós candomblecistas e os iorubanos se olham igualmente. Ele vê a natureza, uma árvore igual no mesmo patamar. Então eu acho que a humanidade tinha que olhar todos, independentes de credo, raça e cor, como igual. Resistir. Resistir é sempre importante. Esse é um recado e um exemplo que os ancestrais nos legaram. Resistir é muito mais do que sobreviver, como se fosse pouca coisa. Não é. Mas resistir me dá a impressão de reexistir, dessa transformação permanente, dessa inspiração diária, da capacidade que a gente tem e pode ter de rever os nossos próprios conceitos, as nossas próprias atitudes, de buscar uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais equilibrada. Eu acho que essa reexistência ou essa reexistência pode ser inspiração não só para os candomblecistas, para os frequentadores e frequentadoras, mas para todos aqueles que observam a nossa religião como um exemplo, um legado de espiritualidade. Respeite a minha fé, porque eu respeito a fé de vocês. Nós não cultuamos demônio, cultuamos orixá, cultuamos a natureza. A natureza faz parte de toda a vida de todos vocês, de todas as religiões. Exu não é o diabo, Exu não é o diabo, Exu é o Senhor dos caminhos, é o Senhor do diálogo. Então vamos desmistificar isso. Não existe diabo no candomblé, não existe. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Você foi maravilhosa.